Quem está amém diz feliz. Quem está com sono aí dá glória a Deus. Glória a Deus para acordar, né, irmão? Peguei na hora, hein, Rafa? Glória a Deus, amém. Vamos fazer o seguinte, ó, ali, meu Deus, olha ali, gente. Tadinho, deixa ele, não tem problema não. Bárbara, eu vou te pedir um favor, tá? Fica de olho na Rafa aí, se ela cochilar, tu cutuca ela, tá? Isso, por favor, dá um café. Tem café, gente? Sério? Meu Deus, hein? Aleluia. Traz um para mim aí também. Aleluia. Glória a Deus, amém? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje, a nossa terceira aula a respeito do nosso precioso amigo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, o Espírito Santo é a pessoa mais importante, a pessoa mais importante de toda a sua vida. Amém? Olha, você que é marido, você não pode entristecer a sua esposa, beleza? Você que é esposa, você não deve entristecer o seu marido. Você que é filho, também não deve entristecer o seu pai, sua mãe. E nem a mãe e o pai devem entristecer seus filhos. Mas de todas as pessoas do mundo que você não pode entristecer, a primeira delas é o Espírito Santo. Porque ele, com certeza, é a pessoa mais importante da sua vida. Não é verdade? Então eu quero continuar a nossa aula de hoje. E na semana passada, nós falamos que nós precisamos nos relacionar com Deus. E o nosso Deus, nós adoramos a quantos deuses, irmãos? Quantos deuses? Um. Claro, nós não adoramos a 3 deuses. Nós somos o povo que adora a um único Deus. Mas esse Deus, ele se manifesta através de 3 pessoas diferentes. 3 relacionamentos diferentes que nós precisamos ter com Deus de forma muito clara. Primeiro lugar, vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, o amor de Deus, o Pai. Terceiro lugar, a comunhão do Espírito Santo de Deus. Então, os 3 níveis de relacionamento que nós precisamos ter com Deus, ao mesmo tempo que você é filho, você é servo. Não caia nesse engano, não caia no engano moderno de que você não é servo. Tem pregações na internet aí, dizendo que não, eu não sou mais servo, eu sou filho. Não, isso é um engano teológico. Sim, você é filho, mas ao mesmo tempo que você é filho, você é servo. E ao mesmo tempo que você é servo, você é amigo. Está entendendo? Você não é apenas amigo, você é filho, você é servo, você é amigo. Então nós nos relacionamos com Deus, o nosso Pai, com um relacionamento de pai para com o filho, nós somos filhos. Mas nos relacionamos com Jesus como Senhor. Então olha, não vou demorar muito aqui, mas guarda isso. Quando você chegar no céu, presta atenção, você vai chegar com o Espírito Santo, ele vai te levar para o céu. Só que quando você chegar no céu, antes de encontrar Deus Pai, você vai encontrar Jesus Senhor. Então é por isso que existe ali Jesus falando nos evangelhos, dizendo o seguinte, olha, aquele que, 3 pontinhos, vai para o lago de fogo, vai para o lugar de tormento. Aquele que não fez isso, aquele que não, por exemplo, eu vou separar a ovelha dos bodes. Aquele que não fez a um desses pequeninos, a mim também não fez. E naqueles últimos dias eu direi aos bodes, olha, para trás de mim. Aqueles que vão chegar um dia vão encontrar com Jesus primeiro, Jesus, e Jesus vai falar, para trás de mim, porque eu não te conheço, vou te lançar nas trevas exteriores. Outra, aquele que era noiva, mas estava com a sua lamparina apagada, a amiga da noiva, né?
amiga da noiva que deixou sua lamparina apagar. As portas vão se fechar, ela vai bater. Jesus fala: ó, não te conheço, vou te lançar nas trevas exteriores. Aquele também que recebeu um talento e não multiplicou esse talento, quando o Senhor voltar, vai dizer: cadê o seu talento? Senhor, eu escondi. Escondeu? Então tá bom, então pega o que você tem, dá para o outro, e você vai ser lançado nas trevas exteriores. Mas ao servo bom e fiel, aí vai passar por Jesus e vai dizer o seguinte: entra para o descanso do seu Pai. Então, irmãos, o Espírito Santo te conduz a Jesus. Você vai prestar contas ao teu Senhor. E depois de prestar contas ao teu Senhor, aí sim você vai para o descanso do seu Pai. Então é importante você entender isso. Deus Pai, Jesus o Senhor e o Espírito Santo é hoje o seu amigo. Seu melhor amigo hoje é o Espírito Santo. É Ele que vai te levar para o céu. Amém? Falamos na semana passada sobre a comunhão do Espírito Santo, que quer dizer koinonia. Está muito pequenininho, gente? Não consegui configurar muito bem, mas dá para ler, não dá? Acho que dá, né? Comunhão, koinonia, companheirismo, amizade, comunicação, intimidade, parceria, associação mútua. É isso que o Espírito Santo quer ser seu. O Espírito Santo quer ser seu amigo, seu companheiro. O Espírito Santo quer te ensinar todas as coisas e te ajudar em tudo. É isso que o Espírito Santo quer ser seu. Eu não sei, irmãos, quanto a você. Eu não sei quanto a você. Mas eu quero me tornar cada dia mais amigo e mais íntimo do Espírito Santo. Ontem eu tive uma experiência tão gostosa com o Espírito Santo. Eu fui visitar a casa, cadê ele? Fui visitar a casa de um jovem adolescente aí, né? E o pai e a mãe dele, né, estavam um pouco preocupados sobre o batismo, libera, não libera. Eu falei: não, eu vou lá conversar com o pai, né? E aí cheguei lá ontem, conversei com o pai, mas eu conversamos, tal, saímos de lá sem decidir nada. E aí quando eu saí de lá, eu fui para casa, conversando com o Espírito Santo, falando: Espírito Santo, quero te pedir que o Senhor vai lá, toca no coração daquele pai, conversa com ele, dá um sinal para ele, mostra para ele. E aí hoje de manhã eu orei de novo: Espírito Santo, toca no coração desse pai, né? Eu vejo que esse jovem ama o Senhor também sabe disso, toca no coração desse pai. E aí passou poucos minutos, o pai dele me ligou e falou: pastor, onde é que vai ser o batismo? Aí eu: Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, obrigado. Irmãos, o Espírito Santo quer te ajudar, ele quer, ele quer conversar com você, ele quer que você se comunique com ele como um amigo, né? Como um amigo. Então eu quero conversar com você sobre isso hoje, que a comunhão com o Espírito Santo, se você está escrevendo, escreva isso. A comunhão com o Espírito Santo é a chave para uma vida cristã perseverante. Pastor, eu não consigo ser perseverante em nada. Eu não consigo ser perseverante na minha caminhada, no servir. Eu não consigo ser perseverante na oração, na leitura da Bíblia. Eu sou muito inconstante. O que eu preciso? Você precisa mais do Espírito Santo. Você precisa de comunhão com o Espírito Santo. A chave para viver uma vida constante, vibrante, santa e poderosa não é um congresso, não é, irmão, tem gente que vive de retiro. Já viu gente que vive de retiro de jovem? Não, estou precisando de um congresso, estou precisando de um seminário, estou precisando ir para o monte, pastor, para dar uma avivada na minha... Não, irmão, você está precisando de intimidade com o Espírito Santo de Deus. É isso que você está precisando, porque uma vida vibrante, uma vida cristã vibrante, irmãos, olha, se a tua vida cristã está menos que vibrante, é porque, irmão, você precisa de mais comunhão com o Espírito Santo, mais intimidade com Ele. E outra, pastor, o que eu preciso na minha vida é santidade, eu estou lutando contra o pecado. A gente vai falar sobre isso hoje, mas olha, eu te garanto, se você tiver comunhão com o Espírito Santo, irmão, não tem como você continuar pecando da mesma forma.
Não tem como. Sim ou não? Vamos falar sobre comunhão? Abre comigo no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Deixa eu te mostrar alguns textos. A Bíblia diz que a comunhão do Espírito Santo. E essa palavra é para todos, para os adolescentes, para as crianças, para quem vai se batizar, para quem já tem 20 anos da igreja. A Bíblia diz que a comunhão do Espírito Santo, a koinonia do Espírito Santo. E essa palavra koinonia é companheirismo, amizade. Mas eu quero mostrar para vocês que tipo de vida é possível viver se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Eu desejo, irmão, sinceramente, eu desejo esse tipo de comunhão com o Espírito Santo aqui. Quem achou aí? Atos capítulo 20. Quem achou? Amém. Lê para mim aí, quem pode ler aí? Do verso 22 ao 23. Quem pode ler aí? Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me visita, me avisa que previsões e sofrimentos me esperam. Uau, irmão. Presta atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo disse assim, olha, agora, compelido, impulsionado pelo Espírito Santo, eu estou indo. Olha só, meus irmãos. Olha o tipo de companheirismo que o Espírito Santo quer ter com você, a ponto de você começar a dizer o seguinte, olha, eu estou indo ali, porque o Espírito Santo está me conduzindo a ir para lá. Imagina se nós, como crentes, começarmos a viver uma vida, onde nós começamos a ter uma intimidade tal, que o Espírito Santo pode nos conduzir. Sabe, por que você está indo ali? Porque o Espírito Santo está me conduzindo. Por que você está indo para esse trabalho? Porque o Espírito Santo está me conduzindo. De repente você está em casa, e o Espírito Santo, seu companheiro, seu amigo, diz para você assim, olha, sai agora de casa, e vai até naquela casa lá da fulana, porque eu preciso que você vá até lá. E aí você sai da sua casa, e alguém para e fala, onde você está indo? Você fala, não, eu estou impulsionado pelo Espírito Santo, ele está me conduzindo a ir até aquele lugar. Esse tipo de comunhão, de amizade, de companheirismo que o Espírito Santo quer gerar no meio da gente, irmão. Mas será que nós temos vivido assim? Será que a gente conhece o Espírito Santo a esse ponto? Esses dias, olha só, esses dias eu estava aqui no escritório, estava entediado. Eu estava esperando alguém, eu estava entediado. Aí tem o telefone da igreja ali, aí eu falei assim, vou ligar para algumas pessoas aqui. Aí liguei para alguns. Aí eu liguei para um irmão, já era um pouco tarde da noite, mas não era tão tarde assim, né? Aí eu liguei para ele, aí ele me atendeu assim, alô, dormindo, né? Alô. Aí eu falei assim, oi, pois não? É porque nós estamos aqui na porta da sua casa aqui, e viemos entregar uma pizza aqui, eu queria saber se tem como receber a gente. Aí o fulano falou, pastor, pô, essa hora, pastor, tá de brincadeira, pastor. Falei, pô, achei que eu ia fazer um trote, né? Liguei para umas 2 ou 3 pessoas, todo mundo reconheceu minha voz, irmão. Mas por quê? Porque me escuta muito. Não tenho como eu tentar passar um trote para vocês, porque vocês conhecem a minha voz, conhecem o jeito de eu falar. Às vezes, se eu tentar mudar a voz, é capaz de identificar, por causa do jeito de falar. Se eu atender assim, meu amigo, aí já sabe que sou eu. Mas será que nós conhecemos a forma que o Espírito Santo fala? Pastor, eu queria ter mais intimidade, eu queria conhecer a voz do Espírito Santo. Como? Irmão, não tem jeito, você tem que conversar com ele. Você tem que passar tempo com ele, você tem que falar com ele e identificar como ele fala com você. Para que nós possamos... Agora, presta atenção. Esse texto aqui, Paulo disse o seguinte, o Espírito Santo está me impulsionando para ir.
E eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio nele porque ele é meu amigo. Mas só sei de uma coisa, o Espírito Santo me revelou prisões e açoites que me esperam na próxima cidade. Porque um verdadeiro amigo, ele fala. Até o que você não quer ouvir, ele fala. Até os problemas, ele fala. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele quer ter esse tipo de relacionamento com você, até para te alertar dos problemas que você vai ter lá na frente. De falar, olha, você vai, mas você não vai ser bem recebido. Você vai, mas você vai ter esse problema. Você vai, mas isso vai acontecer. Não, mas o Espírito Santo não tem como. Não tem como. Você vai sofrer, mas eu vou estar contigo, porque eu sou teu amigo. O apóstolo Paulo tinha um tipo de amizade tão grande que o Espírito Santo, que um dia ele disse o seguinte, olha, na minha defesa, quando eu estava diante do tribunal, na minha defesa, todos me abandonaram, menos o Espírito Santo. Ele estava lá comigo. Uau, irmão. Porque para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo não era alguém real que ele cantava uma música a respeito dele. Para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo era um amigo verdadeiro, que direcionava, que informava, mas que fortalecia mesmo diante das tribulações. Quem está entendendo, diz amém. Atos capítulo 10, verso 19. O Espírito Santo é teu amigo. Mas o problema, irmãos, é que nós estamos vivendo uma vida tão natural, uma vida tão incrédula, uma vida com tão pouco relacionamento com o Espírito Santo, que tudo nos pega de surpresa. Os problemas nos pegam de surpresa. Quantas pessoas eu vejo falando o seguinte, não, eu tomei essa decisão, fiz aquilo, só erra, só toma decisão errada. Não considera a opinião do Espírito Santo sobre tudo. Eu falei com vocês na semana passada, existe algo que é uma necessidade minha, que eu e minha esposa estamos orando por isso. Nós queremos tomar uma decisão de morar na Europa, mas eu estou pensando ainda. Brincadeira, irmão. Amém, glória a Deus. Que seja verdade, irmão. Mas agora alguém falou, vai não? Obrigado, irmã Tereza. Obrigado, irmã Tereza. A senhora é maravilhosa. Mas nós estamos pensando em tomar uma decisão. Irmãos, olha, preste atenção. Mesmo sendo uma decisão aparentemente boa, não tem nada de errado no que eu vou fazer. É bom. Mas ainda assim eu tenho orado todos os dias. Espírito Santo, me direciona. Espírito Santo, me dá a direção correta. Espírito Santo, abre as portas ou fecha as portas. Me dá um sinal, me mostra. Porque eu não quero fazer nada que o Senhor não esteja me direcionando para isso. Mesmo que aparentemente seja bom. Irmãos, um emprego, um relacionamento, uma venda, uma compra. Que tal nós considerarmos em tudo na nossa vida a opinião do Espírito Santo para tudo aquilo que nós vamos fazer? Atos capítulo 10, no verso 19. Olha só, Paulo, que nível, meu amigo. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. Que isso, irmão? Você está ali, de repente, pensando lá na rede, lá, Paulo. Está lá na rede, assim, pensando em um sonho que você teve, alguma coisa assim, pá. Está em casa lá. De repente, o Espírito Santo disse. Ele ouviu claramente. Paulo, sai da rede agora, desce. Quando você chegar lá na rua, vai ter 3 homens vindo te procurar. Pode ir com eles porque eu estou enviando. Irmão, que isso, irmão? Chega até me arrepiar, irmão. Quem concorda comigo? Você está de repente, olha só, você está de repente trabalhando lá no posto. Está lá no posto, pá, fazendo alguma coisa assim, abastecendo, pá. O Espírito Santo diz, olha, o Espírito Santo, daqui a 10 minutos vai parar um carro preto. Com um homem e uma mulher dentro do carro. Quando eles pararem, diga para eles, isso. Ó. Ou então mais, olha só, irmão. Você está de repente ali no posto, está lá no posto, Leandro.
De repente você está ali trabalhando, o Espírito Santo diz assim, ó, vai parar um carro vermelho aqui e essa pessoa vai te convidar para entrar no carro. Pode entrar no carro que eu estou enviando ele. Você entra, irmão? Vai parar aqui uma mulher assim, assim, assado, loura, alta, pode entrar no carro com ela que é a varoa que eu estou enviando. Brincadeira, irmão, brincadeira, só brincadeira. Não, irmão, mas é sério. Quem aqui já teve alguma experiência parecida com isso, irmão? Olha só, irmãos, olha, vou dar alguns exemplos práticos aqui da vida. Que tal nós, pelo menos, desejarmos ter o tipo de relacionamento com o Espírito Santo, conhecer a voz dele a tal ponto que você está dentro do ônibus. Quem está aqui? Quem usa ônibus aí? Amém. Deixa eu ver. Amém. Você está dentro do ônibus. Olha só, estou aqui dentro do ônibus. E o Espírito Santo fala contigo assim, ó, em 2 pontos. Vai entrar uma mulher com uma criança no colo. Eu quero que você ore por ela. Aí se parou o primeiro ponto, segundo ponto, começa a entrar um monte de gente, nada da mulher, né? Aí de repente a última mulher que entra, uma mulher com a criança no colo. Ai, aí seu coração vai fazer como? Mas imagine, irmãos, a gente viver esse tipo de relacionamento. Você está em casa antes de vir para o culto, e o Espírito Santo falar contigo assim, ó, hoje no culto, vai entrar um homem de blusa vermelha e chapéu branco. Eu quero que você diga para ele, para não tomar a decisão que ele pensou em tomar ontem à noite. Olha, irmão. Aí você vem para o culto, você anota e vem para o culto. Chega no culto, quando você olha para trás, está um homem de camisa vermelha e chapéu branco. Aí você chega lá e fala, o Espírito Santo me disse ontem, e eu quero te provar. Aqui, eu escrevi, ó. Uau! É possível. Pedro não tinha sangue verde na veia, era sangue vermelho, irmão. Pedro não era um querubim, ele era um homem, e muito falho. Igual o pastor Rodrigo, falho igual o pastor Rodrigo, gente. Pedro era esse homem, mas o que Pedro tinha de mais que você não tem? É o mesmo Espírito Santo. Mas ele tinha intimidade, comunhão, amizade. Atos capítulo 16, no verso 6. Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Mas quando chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Não, irmãos, porque a gente acha que o Espírito Santo, ele só, vou te abençoar, né? Sim, sim. Vamos lá, irmãos, aqui, ó, olha para mim. Quem sabe nós precisamos desenvolver o tipo de relacionamento com o Espírito Santo que ele pode te impedir de tomar certas decisões. Você chega, não, eu vou tomar essa decisão aqui. Aí quando você vai tomar, o Espírito Santo, e você sabe que é ele. E você não consegue fazer, porque você sabe que o seu amigo, ele está te impedindo de tomar aquela decisão. Às vezes, preste atenção, eu quero até deixar muito claro, para você não criar uma ideia falsa sobre a comunicação com o Espírito Santo. Nem sempre ele vai dizer, igual disse para Pedro. Nem sempre você vai ouvir assim, ó, saia da sua casa e vai até lá. Não. Às vezes, você só vai sentir. Impelido. O que é isso? O Espírito Santo não disse, ele impeliu, ele sentiu uma convicção de que ele deveria ir até lá. É o Espírito Santo, ele sabia que era. Em outro momento, ele disse, não, eu ouvi. Não com, na maioria das vezes, 99%, quando a gente fala de ouvir, é até importante eu deixar isso claro, porque tem os adolescentes, tem criança, de repente a gente fala, ouvir o Espírito Santo, aí você fala assim, eu nunca ouvi. Por quê?
Não, porque eu nunca escutei com esse ouvido aqui. Irmãos, olha, escutar mesmo, eu só escutei uma vez na minha vida inteira, eu escutei a voz de Deus, foi uma palavra, não foi bom. Eu achei que eu ia morrer, meu coração achei que ia sair da boca. 99% das vezes, 0,9, eu ouço no meu interior. Na maioria das vezes, eu sinto, não ouço, eu apenas sinto. Eu estou aqui, de repente, passando perto aqui na igreja, estou aqui passando perto de alguém no momento da oração, e às vezes cara, não sei o que, mas aí eu ainda espero um pouco ainda, sabe? Tem alguma coisa aqui, sabe? Eu acho que eu tenho que orar para essa pessoa, estou sentindo uma convicção muito forte. E aí você fala assim, mas o que eu vou fazer? Eu não sei. Mas quando eu chegar para orar, aí o Espírito Santo me dá todo o resto. Às vezes você, Espírito Santo, eu estou te perguntando, Espírito Santo, o que eu faço? Eu noivo com essa pessoa ou não? Eu caso ou não caso? Eu namoro ou não namoro? Eu saio desse emprego ou não? E aí você não ouve, nada. Então eu vou. Aí quando você vai, você sente a paz, foi embora. Você sente aquele aperto no coração. Quem já sentiu isso assim? Aquele aperto no coração, você sabe que não é para tomar aquela decisão. É o Espírito Santo te impedindo. Mas é possível resistir ao Espírito Santo. Mas as consequências são sempre ruins. Então, irmãos, às vezes o Espírito Santo ele vai falar. Mas nem sempre, porque não pense, irmão, que olha, não vamos ser infantis. Quando eu estou falando de conversar com o Espírito Santo, eu não estou te dizendo que você vai acordar todo dia e o Espírito Santo vai te acordar. Acorda, Antônio, acorda. Aí o Antônio, oi Espírito Santo. Não, eu quero te contar como é que está o clima aqui no céu, Antônio. Vamos conversar um pouco. É que o céu hoje acordou um pouco nublado, eu estou querendo conversar. Não, irmão, a gente fala que ele é uma pessoa, mas ele não é um homem. Ele não é uma pessoa que vai te chamar para ficar, eu queria conversar contigo. Sobre o quê? Sobre como é que está o inferno hoje, está mais quente. Quem está entendendo aí, irmão? Você não precisa acordar e falar, Espírito Santo, bom dia, tudo bem com você? Como é que está o céu? Não é esse tipo de relacionamento que a gente está querendo dizer. O Espírito Santo ele é um amigo, mas não quer dizer que ele vai ficar o tempo todo, o dia todo, conversando com você, não. E eu vou te dizer, sabe por quê? As pessoas mais sábias são as que menos falam. Ele vai falar com você na hora certa. Você pode falar com ele o dia inteiro, se você quiser, sobre tudo. Sim. Você pode falar sobre seus relacionamentos, sobre a sua dor, sobre a sua angústia, sobre as suas preocupações. Fala com ele o tempo todo, ele está te ouvindo. E ele vai te responder na hora certa e do jeito certo. Você não pode criar uma ideia de que se eu não ouvi com o meu ouvido, então é porque não foi o Espírito Santo. Não, irmão, ele sabe o jeito certo de te responder. Só confia. Amém, irmão? Quem está entendendo? Intimidade. Olha só, irmãos. Como que eu desenvolvo intimidade com o Espírito Santo? Vou te dar um exemplo. Minha esposa está aqui. Eu amo a minha esposa. Amo. Amo sair com a minha esposa, andar com ela, andar de carro com ela, levar ela no trabalho, pegar ela no trabalho, conversar com ela. Quando ela está em casa, eu encho a paciência dela o dia inteiro. Mas eu posso sair, eu, Carla, Paulo e Fabiola. A gente pode passar uma semana junto numa casa de praia. Nós 4. E a gente ficar o tempo todo juntos. Isso vai aumentar a minha intimidade com a minha esposa? Não. Sabe por quê? Porque se eu quero intimidade com a minha esposa, quantas pessoas tem que estar nesse lugar? A intimidade de um casal é para quantas pessoas? 2. Você pode passar o tempo que você quiser com seus amigos, com o casal, com os amigos, com todo mundo. Vai ser bom, vai ser legal, vai ser divertido, vai. Mas intimidade, se você quer intimidade com a sua esposa, você tem que entrar para o quarto. Você tem que ficar sozinho com a sua esposa. Ali é lugar de intimidade. Igreja não é lugar de intimidade. Monte não é lugar de intimidade. Congresso
retiro, seminário, conferência, não é lugar de intimidade. Lugar de intimidade é no quarto. Lugar de intimidade é a sós. Por exemplo, você ora no carro? Muito bem. Pastor, eu oro andando na rua? Glória a Deus. Eu oro no ônibus? Glória a Deus, continua. Mas isso não vai te dar intimidade. Para você ter intimidade com o Espírito Santo, você tem que se fechar no lugar, desligar o celular, desligar o rádio, desligar o YouTube, desligar a música. A única coisa que pode entrar com você nesse lugar é a Bíblia. Não, pastor, mas meu tempo devocional, eu boto um YouTube lá do Marcos Feliciano, ninguém nem ouve ele mais, né, misericórdia. Quem é? Não sei, ouve, né? Ouve, claro que ouve, né? Pode ser, né? Claro, né? Ah, sei lá de quem que você gosta aí. Fala uma pastora famosa aí. Camila Barros. Glória a Deus, ela é uma bênção, né? É uma bênção. Não, pastor, meu tempo devocional, eu boto a Camila Barros. Meu Deus, que intimidade. Não, ela tem intimidade. Você não vai desenvolver intimidade assistindo Camila Barros, nem assistindo, sei lá, quem que você possa imaginar aí. Não, pastor, eu ouço podcast o dia inteiro, pastor, isso gera uma intimidade com o Espírito Santo. Não gera não, irmão. Se você quer intimidade com o Espírito Santo, você tem que desligar o podcast, desligar o YouTube, desligar tudo, pegar a sua Bíblia, ir para o seu quarto e ficar ali com Ele. A sós, orando, falando, adorando, orando em línguas, a sós. E isso vai gerar intimidade. Fala comigo assim, intimidade não se gera em público. Intimidade se gera a sós. Amém? Tem casal aqui que tem o hábito de orar junto. Casal, ora na cama juntos, ora no quarto junto, ora em família. Isso é, muito bom. Mas não é o suficiente. Se eu quero intimidade, minha esposa, ela com o Espírito Santo, eu com o Espírito Santo a sós, a gente vai cada um para um canto. Porque tem coisa que eu vou conversar com o Espírito Santo que nem ela pode saber. Tem coisa que o Espírito Santo vai tratar comigo a sós. Quem está entendendo aí diz amém. Amém. Quem quer intimidade com o Espírito Santo aí? Amém. Tem que ser a sós. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Não tem problema, só não vai ter intimidade. É igual eu falar para minha esposa assim, amor, eu te amo, só não tenho tempo para você. Quanto tempo vai durar esse casamento? Porque não vai ter intimidade, se eu não tenho tempo para ela, se ela não tem tempo para mim. Se eu estou sempre cansado para ela está sempre cansada para mim, esse casamento não vai ter intimidade, sem intimidade um relacionamento não dura. Então, irmão, se você não tem tempo para o Espírito Santo, não vai ter intimidade, sem intimidade esse relacionamento não vai durar muito tempo. Amém ou não amém? Eu já tinha parado com isso, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta. E se nós tratássemos o Espírito Santo como uma pessoa real? E se em cada momento da sua vida, vem cá, Antônio, se em cada momento da sua vida, você de fato tivesse a consciência de que o Espírito Santo está aqui, do teu lado, igual o Antônio. Se olha, eu já falei isso aqui, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Vou dar um exemplo bobo, tá? Vamos supor um crente aqui que fale palavrão. Tá amarrado, né? Mas se um crente que fala palavrão, se eu estiver perto dele, ele vai falar palavrão com a boca cheia assim? Não vai. Pode até escapulir. Mas aí o que ele fala na hora? Escapulir, ele, pastor, desculpa. Saiu sem querer. Pastor, meu problema é com pornografia. Eu te pergunto, olha bem. Se eu estiver vendo o seu celular com você, nós dois juntos. Não sei se alguém aqui tem problema com isso. Mas se tiver nós dois juntos, você ainda assim assistiria esse filme,
essa foto nojenta, pornográfica. Ah, não, pastor, é mais forte que eu. Quando eu vi, eu já caí. Vou te falar uma coisa, olha bem. Imagina você orando em línguas, no seu banheiro, tomando banho, orando em línguas. Você teria coragem ainda de pensar em pornografia orando em línguas? Claro que não. Você que olha para a mulher na rua, se o pastor estiver do seu lado, conversando contigo, você vai ter coragem? Claro que não. Eu já vi esposa que não tem coragem de tratar mal o marido na frente do pastor. Aliás, preste atenção. Uma vez eu conversei sobre isso com algumas esposas lá na outra igreja. Porque eu vi a esposa que tratava o pastor Rafael assim, ó. Não, pastor, sim, senhor. Sim, senhor, pastor. O pastor podia falar assim, filho, ó, eu quero que você varra a igreja aí agora. Claro, pastor, sim, senhor, tudo para o meu pastor. Chamava o pastor de senhor, sim, senhor. E o marido, sai para lá, seu nojento, seu peste, praga, o senhor está empregado agora? Engraçado, a Bíblia não diz que você tem que tratar o marido como ao próprio Jesus. Mas a Bíblia, a Bíblia não diz que você tem que tratar o pastor como ao próprio Jesus, mas a Bíblia diz que você tem que tratar o seu marido da mesma forma que você trata Jesus. Então, irmãos, é verdade. Sabia disso? Que tem filho. Olha, irmão, agora eu vou dar uma moral para os pais aí. Tem filho que se o pastor falar assim, filho, por favor, você pode levantar e pegar aquele copo ali no chão, por favor? Ele vai falar, claro, pastor, agora. Aí se a mãe fala assim, filho, você pode levantar, por favor, e levar o lixo fora? Ai, que droga! Ué, então quer dizer que se o pastor te pede, você prontamente obedece. Mas se sua mãe te pede, você não. Só que se o pastor tivesse presente, se o pastor tivesse ali do lado, a mãe pede, filho, você pode jogar o lixo fora? Aí a criança dá uma olhadinha pro pastor, o pastor para ela, não, vou sim, mãe, claro, mãe, agora. Não é tu não, tá, filha, é só um exemplo, tá? Ué, mas então quer dizer que se o pastor está presente, você muda. Mas, irmãos, o Espírito Santo é infinitamente mais importante do que eu, irmãos, eu não sou nada. E se você entendesse agora como filho, que o Espírito Santo está do seu lado todo momento? E se você, marido, entendesse, se você, homem solteiro, entendesse, se você que tem problema com... Irmão, eu já vi crente que fuma, já ouvi falar, né, de crente novo convertido que fuma, mas não fumaria na frente do pastor. Uma vez eu encontrei com um irmão, ele estava comprando uma latinha de cerveja. Lógico que não é dessa igreja, né, irmão? É de uma outra igreja, lógico. Aqui não tem gente que faz isso, não. Mas aí, irmão, quando ele me viu, irmão, faltou ele engolir a lata de cerveja. Não, pastor, isso aqui é fazer carne, entendeu? Carne na cerveja. Irmãos, uma vez eu fui pesquisar uma receita de um estrogonofe, aí estava lá dizendo assim, ó, tem que botar, quem lembra? Tem uma bebida que bota conhaque, tem que botar conhaque. Eu falei, pronto, onde que eu vou arrumar um conhaque? Vou comprar 1 litro de conhaque para fazer um pouquinho de estrogonofe? Aí eu pensei, acho que eu vou lá no bar pedir uma dose de conhaque. Vou falar para o cara assim, é para eu fazer um estrogonofe. O cara fala, claro. Pode levar, pastor, fica tranquilo. Falei, não vou, é melhor fazer o estrogonofe sem conhaque mesmo, né? Teve um pastor uma vez, irmãos, aqui do Rio. Ele foi pregar numa igreja no Rio Grande do Sul. E aí chegou lá, irmãos, ele pregou e depois foi comer no restaurante, ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele foi comer no restaurante, e ele desde novo era crente, desde novo, e ele ouviu falar, sempre ouviu falar da caipirinha, igual eu ouço falar, a caipirinha gostosa, que a caipirinha, aquele gostinho, aquele sabor, a boca enche d'água, não sei o quê, e o pastor sempre, mas nunca pôde experimentar a caipirinha, e aí ele lá sozinho, no restaurante, aí ele chegou pro garçom e falou, cara, prepara uma caipirinha para mim. Aí pegou, aí o garçom trouxe a caipirinha, ele pegou a caipirinha, tal, e ó,
Aí depois, na hora de pagar, ele foi pagar. Aí quando ele foi pagar, o garçom falou assim para ele: não, pastor, você não vai pagar seu almoço, nem a bebida, nem a caipirinha, não. Ele: pastor, como é que você sabe que eu sou pastor? Não, é que o meu irmão, ele é de uma igreja que ele acompanha você, ele me manda sempre as suas mensagens, pastor. Nossa, Deus. Mas ele achou que não tinha ninguém, mas e o Espírito Santo que estava lá com ele? Aquele dia o Espírito Santo fez questão de mostrar para ele, né? Então, irmãos, me pergunto eu, e se você sair daqui hoje com a consciência que o Espírito Santo é real, uma pessoa que está constantemente com você, isso mudaria a nossa vida, sim ou não? Sim. Com certeza. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é real. Vamos lá. Para nós terminarmos a aula de hoje, porque na semana que vem nós vamos entrar no próximo módulo, batismo com o Espírito Santo, mas hoje eu quero terminar falando sobre a obra do Espírito Santo e do diabo na vida do crente e no mundo. Vai ser muito rápido. Preste atenção lá, ó. Tá pequenininho, mas acho que dá para ver, não dá? Primeiro, a obra do Espírito Santo na vida de um crente. Sabe o que o Espírito Santo constantemente diz para um crente? É importante você saber isso. Romanos capítulo 8, no verso 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, irmão, se você é crente, o trabalho constante do Espírito Santo é ficar testemunhando dentro de você. Você é filho. Pastor, mas e quando eu peco? O Espírito Santo, pastor, olha, presta atenção. Pastor, eu pequei. E aí o Espírito Santo me fez eu me sentir tão mal. Não foi o Espírito Santo, não. Você pecou. Qual é o trabalho do Espírito Santo segundo a Bíblia no crente? Ei, você pecou. Por que você pecou? Você é filha. Você não precisa fazer isso. Mas eu estou me sentindo tão mal, eu quero abandonar tudo. Não. O que você fez não define quem você é. Você é filho. Você é filho. E o Espírito Santo fica dizendo no teu espírito: filho, você é filho, você é filho. Volta, você é filho, você é filho. Agora, qual é o trabalho do diabo na vida do crente? Você não é filho. Você não é merecedor. Deus não te ama. Você é um pecador. É o trabalho do diabo. É dizer: o que você está pensando, o que você está achando que você é? Você não é filho nada, não. Esse é o trabalho do diabo. A gente precisa saber, esclarecer qual é o trabalho do Espírito Santo, qual é o trabalho do diabo. Agora, olha que interessante. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para o mundo? Você não é filho. O Espírito Santo está dizendo para o mundo assim, ó: você não é filho de Deus, não se engane. Deus não é teu pai. Você precisa entregar sua vida para Jesus, porque Deus não é o teu pai. Agora, sabe o que o diabo diz para o mundo? Todos são filhos de Deus. Percebe como é inverso? O Espírito Santo diz para o crente: você é filho de Deus. Mas diz para o mundo: você não é filho de Deus. Aí o diabo diz para o crente: você não é filho. Mas o diabo está convencendo o mundo o seguinte: todos são filhos de Deus. É diferente, é absolutamente inverso o trabalho dos dois. O Espírito Santo na vida do crente está dizendo o seguinte: o amor de Deus está em você através de Jesus. Romanos capítulo 5, verso 5 diz assim: porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Então, constantemente o Espírito Santo diz para o crente: você é amado. É um erro você dizer para um ímpio, você dizer para o mundo: olha, Deus te ama, você é amado. Não é isso que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo diz para você: você é amado. E o diabo tenta dizer para você constantemente: Deus não te ama. Deus conhece você, Deus sabe que você é um pecador, Ele não te ama. Mas o Espírito Santo está te dizendo: você é amado. Mas agora o Espírito Santo diz para o mundo, sabe o quê? João 3,36. A ira de Deus
permanece sobre aqueles que não creem no Filho de Deus. Então, irmão, se você diz para um ímpio, Deus te ama, você está dizendo algo que o Espírito Santo não está dizendo. Se você está falando, olha, cara, tem gente que diz, sabe o quê? Fulano é ímpio, mas é melhor que muito crente. O crente tem o Espírito Santo de Deus. O crente tem o amor de Deus sobre ele. Como que o ímpio, que tem a ira de Deus sobre ele, que está caminhando para o inferno, que é contrário às leis de Deus, que está morto, que está ofendendo a Deus, como que essa pessoa pode ser melhor do que um crente? De jeito nenhum. Um crente é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando você diz para um ímpio, assim, ó, Deus te ama, você está mentindo para ele, porque João 3,36 diz, Deus não te ama não, a ira de Deus está sobre você. Então, qual é a solução? A solução é você entregar a sua vida para Jesus, igual eu fiz, e aí sim Deus vai te amar. Agora, o diabo está dizendo igual muito crente, o diabo está dizendo, Deus ama a todos. Quem já ouviu isso? Deus ama a todos. Não, irmãos, Deus ama o Filho. Deus ama o Filho, e apenas quem está em Cristo tem o amor de Deus sobre ele. Preste atenção, olha o que o Espírito Santo diz para você, olha para esse texto aqui, anota esse texto aí, vamos lá, anota aí comigo. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo com o crente? Deixa eu te mostrar uma coisa, Hebreus 10:15, é o texto de amanhã, né? Hebreus 10, do verso 15 ao 17, e 2 Coríntios 5, 21. Sabe qual é o trabalho na vida do Espírito Santo na vida do crente, Paulo? Olha ali. Também o Espírito Santo nos testifica, nos quem? Ao crente. Porque depois de haver dito, essa é a aliança que eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei as minhas leis nos seus corações e escreverei nos seus entendimentos. Ele ainda, quem? O Espírito Santo ainda acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados. Olha isso, irmão. Jamais me lembrarei dos seus pecados. Pastor, mas não é o Espírito Santo que fica nos mostrando o nosso pecado? Não. Não é o Espírito Santo que quando eu peco, ele me acusa, assim, ele me... Não. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz isso. Aliás, pelo contrário. Você sabe qual é o testemunho do Espírito Santo para você? Não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu não me lembro mais dos seus pecados. Então, irmãos, quem acusa não é o Espírito Santo. Quem acusa é quem? O diabo. Porque o diabo, olha lá, no crente ele gera condenação, culpa, vergonha, acusação, e fica dizendo, você é pecador, gerando culpa, acusação, mas o Espírito Santo, ele está constantemente testemunhando, você é filho de Deus, e dos seus pecados eu não me lembro mais. E aí o Espírito Santo já com o mundo, sabe o que ele diz? João 15:8. Ah não, pastor, mas está escrito lá que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Ao mundo. Está escrito em João 15:8. Ele convencerá o mundo do seu pecado. Mas a vocês, ele ensinará a verdade. E o diabo está dizendo assim para o mundo, você não é pecador não. Não tem nada a ver, se te faz feliz, está tudo bem. O diabo está dizendo para o mundo assim, Deus entende. É só um pecadinho, Deus te ama como você é. O Espírito Santo está dizendo ao mundo, você é pecador, você precisa de Jesus. Mas está dizendo ao crente, você já não é mais pecador, você é a justiça de Deus, e Deus já não se lembra mais dos seus pecados. Então, irmãos, todo tipo de acusação, condenação, vergonha, vem do diabo, não do Espírito Santo. E todo tipo de tentar fazer a pessoa se sentir bem com o seu pecado, não vem do Espírito Santo, não. Amém, irmão? Quem está entendendo aí diz amém. Vamos pular para o próximo aqui, o último.
João 15 diz assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que houver escutado, e ele vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Então o Espírito Santo na vida do crente, ele está guiando você em toda a verdade, anunciando o que há de vir e te ensinando. Agora, o diabo já está ensinando mentiras, disfarçado de doutrina, porque o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, irmãos, tem demônios ensinando e tem gente ouvindo, mas o Espírito Santo quer te conduzir e te guiar a toda verdade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Quem tem intimidade com o Espírito Santo não é enganado. Uma vez, eu fui num culto, e aí na hora que eu estava lá a pregação, eu acho engraçado como, irmão, tem gente que é tão emocional, e tem tipo de pregação que é tão explosiva e tão, sabe, que a pessoa não está nem prestando atenção, irmão. Aliás, uma vez uma pessoa me falou assim: olha, o culto lá na minha igreja é uma bênção, mas o pastor ele fala tão alto, tão rápido, que eu não entendo nada do que ele fala. Mas dá glória a Deus o tempo todo, né? E aí uma vez eu fui num culto, e o pastor pregando, e pá, e todo mundo... Irmão, mas uma luzinha acendeu dentro de mim. Falei, cara, isso está errado. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada por trás disso que ele está falando. E depois eu descobri que tinha mesmo. Porque quem tem o Espírito Santo, irmãos, ele vai te guiar à verdade. Quem está entendendo aí? Sim ou não? Quem já passou por isso aí? Alguém já passou por isso? De você ouvir uma coisa e você falar assim, isso, sei não, hein? Teve uma vez que eu peguei um livro, fui num congresso da igreja. Tinha um homem lá, distribuindo livro. Irmão, ele estava distribuindo muito livro. Um livro grosso, assim, bonito. Todo mundo, crente, gosta de uma coisa de graça, né, irmão? Falou que é de graça. Falou, o crente, recebo. Até dengue o pessoal está recebendo. Né? Porque o negócio do crente é eu recebo. Né? Tem que parar com isso, irmão. Por isso tem muita gente ficando com dengue aí. Porque eu recebo. Passa a dengue se eu recebo. Eu também não recebo, em nome de Jesus. Mas, irmão, aí todo mundo, livro, glória, pastor, me dá uma caixa aí que eu vou distribuir na minha igreja, é de graça. De graça me dá logo uma caixa. Mano, na hora que eu peguei aquele livro assim, cara, o Espírito Santo falou comigo na hora. Eu olhei assim e falei com o pessoal, eu falei com eles, antes de olhar o livro, eu falei, tem coisa errada nesse livro aí. Que isso, rapaz, não sei o quê, olha o livro, o Evangelho da Água e do Espírito, era o nome do livro. Falou, tem coisa errada nesse livro aí. Tá bom. Fui embora para casa, fui ler o livro. Meus irmãos, pelo amor de Deus, era uma heresia tão absurda, só o resumo, dizendo que sem João Batista não há salvação. Porque a salvação não vem através de Jesus, vem através de João Batista. É sério, irmão. Eu tenho esse livro em casa até hoje. E todo mundo... Irmãos, quem tem intimidade com o Espírito Santo não anda enganado. Amém, irmão? Vamos lá. O Espírito Santo está convencendo o mundo da sua necessidade de salvação. Mas o diabo está ensinando o mundo que todos os caminhos levam a Deus. A diferença do trabalho dos dois. E o último, para nós terminarmos. O Espírito Santo está consolando, dando ousadia e segurança ao crente. Mas o diabo quer te atribular, te angustiar e te causar medo. Olha, teve uma vez, eu estava dormindo, tive um sonho terrível. Sonhei com uma coisa terrível, não vou contar aqui, mas uma coisa muito ruim. E aí, de repente, algum crente pode pensar assim, ai meu Deus, é uma revelação do Espírito Santo. Mas quando eu sentei na cama, que eu senti aquele medo, eu já sabia que não era o Espírito Santo. Eu fui para a sala e fui orar, e fui agradecer, dizer, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me ama, e o Senhor não vai permitir que nada disso aconteça comigo, e eu sei que esse sonho não veio do Senhor,
Porque, irmãos, aquilo que o Espírito Santo comunica com você não vai te gerar angústia, tribulação, medo. Aquilo que o Espírito Santo comunica vai te consolar, te edificar. Sabe? Teve uma vez que uma pessoa veio profetizar sobre a vida de outra. Ó, tô vendo agora um túmulo aberto aí atrás de você, ó. Irmão, pelo amor de Deus, a pessoa saiu daquele culto e entrou em depressão. Sério, verdade. Aconteceu mesmo. A pessoa saiu do culto e entrou em depressão. Pode acontecer do Espírito Santo dizer algo desse tipo? Pode. Mas eu absolutamente tenho certeza que o Espírito Santo diria assim: olha, eu vi um túmulo atrás de você, mas agora acabou. Porque o diabo estava tentando, mas agora Deus está me dizendo, acabou. Porque ele é um espírito de vida. Ah, o Espírito Santo pode revelar que alguém vai morrer? Pode, também pode, eu já ouvi falar. Um pastor, o Espírito Santo disse para ele assim, ó, arruma a tua casa, que daqui acho que a 3 meses eu vou te levar. Quando o Espírito Santo disse isso para ele, sabe o que ele fez? Ficou desesperado? Não, ele falou o seguinte, paz, muita paz, muita paz. Ele comunicou com a família, falou, gente, eu estou em paz, eu sei que é meu momento, é meu tempo. Não estou com medo, não estou lutando, não estou preocupado, nada. O Espírito Santo me falou que daqui a 3 meses ele vai me levar. Aí é o Espírito Santo de Deus. Gerou paz, convicção, alegria naquilo, sabe? Quem entende aí, irmão? Tudo que gera medo, angústia, tribulação, vem do Satanás, irmão, vem de Deus não. Agora, e o mundo? O mundo, o Espírito Santo está desconfortando ele. O mundo, o Espírito Santo está sacudindo ele, falando, acorda, acorda, você está indo para o inferno. E o diabo está criando uma falsa sensação de segurança no mundo. Então, irmãos, nosso melhor... Ih, tem mais um aqui, ó. O Espírito Santo, o crente conhece ele, porque ele habita em você para sempre. Amém? O Espírito Santo te visita, sim ou não? O Espírito Santo te visita, sim ou não? Vem me visitar hoje aqui. Não, obrigado, ele já mora em mim. Meu Deus do céu, que tribulação que eu arrumei agora. Ele já faz morada, irmão. Se ele está te visitando e indo embora, irmão, tem alguma coisa errada contigo aí, irmão. Ele já mora em você. Mas vende, né, irmão? Vende, né? Tem frase que vende, né? Mas ele mora em você para sempre. Você é templo do Espírito Santo. Ele mora em você. O diabo não pode te possuir. Crente cheio do Espírito Santo pode ficar endemoniado? Sim ou não? Não. Glória a Deus por essa igreja maravilhosa. Não, de jeito nenhum. Irmão, sério mesmo. Se você é templo do Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, e o diabo consegue entrar aí dentro e ainda possuir esse templo aí, irmão, que isso, irmão? Aí não, irmão, aí não. O Espírito Santo não pode habitar. Aliás, o diabo não pode habitar onde o Espírito Santo habita. Agora, o mundo não conhece o Espírito Santo, Jesus disse, nem o pode receber, porque eles são templos de demônios. Sabe a melhor pessoa que você conhece no mundo, que não é crente? Sabe aquela pessoa? A melhor pessoa que você consegue lembrar agora é templo de demônio. Não tem o Espírito Santo e nem pode ter, a não ser que nasça de novo. O Espírito Santo é templo do crente. E o diabo usa, manipula, escraviza de forma sutil o mundo. É isso que o diabo faz. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo aí? A comunhão com o Espírito Santo é a chave para uma vida cristã perseverante, constante, vibrante, santa e poderosa. Irmãos, olha, se essa igreja aqui tiver comunhão com o Espírito Santo, eu não vou precisar ficar insistindo para você vir para o culto. Eu não vou precisar ficar mandando mensagem para você. Eu não vou precisar insistir que você seja dizimista ou ofertante. Eu não vou precisar insistir que você leia a Bíblia. Porque, irmão, se você tem o Espírito Santo e você estiver em comunhão com Ele, Ele vai gerar fome pela Bíblia. Ele vai te levar para a oração, sim ou não, irmão? Ele vai.
E o meu trabalho vai só insistir com os novos convertidos, com quem está chegando. Agora, você que já é cheio do Espírito Santo, se você tem comunhão, intimidade com o Espírito Santo, você é constante, perseverante, generoso, fiel, amoroso. Você lê a Bíblia, você ora, tudo isso, irmão. Você jejua. Agora, se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você torna o meu trabalho como pastor um pouco mais difícil, mas não tem problema. Não tem problema. Mas o meu objetivo é que todos sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Esse é o meu sonho, esse é o meu ministério, esse é o meu trabalho, é que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Se coloca de pé no seu lugar.